O sal dos irmãos com a paz do Senhor. Somos gratos a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem concedido e também pelos irmãos que têm convidado, Mais uma vez, estamos aqui para ministrarmos a palavra de Deus. Abramos as nossas Bíblias lá em Salmos, de número 73, que diz assim a palavra do Senhor: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Tanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalho como a outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, veste-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Ergue a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Aqui nós vimos o Salmo, onde fala o Salmo de Asaf, onde ele estava ali vendo a prosperidade do ímpio. Ele estava olhando, para as riquezas do ímpio, daqueles que não temem a Deus. É claro que a riqueza não quer dizer que não haja pessoas evangélica rica. Sim, a pessoa estudou, se esforçou, alguns se esforçam também, mas não consegue chegar lá, Mas aqui Asaf estava olhando a prosperidade dos ímpios e ele começou a vacilar, porque ele estava olhando e falando: como, olha, esse camarada não serve a Deus, esse fulano não serve a Deus e não há aperto. Anda aí para cima e para baixo de carrão, um salário super alto. É mais ou menos assim. Aí ele fala: olha aí, esse pessoal aí vive nos salão de baile, vive nas danceterias, vive nas noitadas, enche a cara, e são prósperos. E Asaf, ele estava quase vacilando. Tanto é que ele falou que os meus pés quase que escorregaram, quase que se desviaram, por ver, ali o ímpio, por ver o ímpio se dando bem na vida. Olha o que diz assim, quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos, a ver a prosperidade dos ímpios. Ele via a prosperidade, ele falou: poxa, não tem aperto essa gente, não serve a Deus, andam de qualquer maneira, blasfemo do Altíssimo e são prósperos. Irmãos, aqui para nós, o diabo vai incomodar quem já é dele? Não. Mais uma vez frisando para os irmãos entender, não estamos falando da riqueza. A riqueza seria bom, que bom se eu tivesse, uma grande riqueza, que bom, nós não estamos falando disso, mas nós estamos falando aqui de Asaf, que ele começou a ver a prosperidade do ímpio, daquele que andava de qualquer maneira, daquele que não andava, não ajudava o necessitado, não ajudava a viúva, Ele estava olhando isso, mas como um povo próspero, anda de qualquer maneira, blasfemo do Altíssimo. É mais ou menos isso que ele falou. Mas eu digo para os irmãos aqui, o diabo, nosso adversário, ele vai incomodar quem já é dele? Não! Você pode ver eu poderia citar várias coisas aqui que acontecem, que a gente vê, pessoas que a Bíblia diz que eles não herdarão o reino dos céus, mas eles vivem ali, você vê em harmonia, a alegria, o casal não há uma discussão, não há nada. Por quê? Muitos apontam, até o próprio diabo aponta aí, fazem tudo o que querem para mim, ando como eu quero, olha a vida, sossegado. É amor pra cá, bem pra cá. Enquanto o casal, enquanto aquele que serve a Deus, muitas das vezes há uma afronta.
É por isso que a Bíblia manda nós vigiarmos, porque o adversário, Satanás, ele anda ao redor buscando quem ele possa tragar. Então, e essas pessoas, ele não andam, essas pessoas que não servem a Deus, que não têm os seus nomes escritos no livro da vida, Satanás não vai incomodar eles. Por que Satanás vai incomodar? Satanás vai incomodar aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida. Então, nós temos que vigiar. Eu já vi muitas pessoas apontando, olha só, aqueles irmãos ali, de vez em quando a gente, o vizinho falando, de vez em quando a gente vê eles, assim, dando uma brigadinha assim de leve, né? Poxa, mas, né? Enquanto isso, o outro vizinho lá, que anda nas noitadas junto com a esposa, ele vai para as bebedeiras junto com a esposa, olha só, levanta o amor para cá, amor para lá, né? Faz a vontade. Satanás não vai incomodar quem faz a vontade dele. É claro que não justifica a briga entre o casal cristão. Nós temos que vigiar para não darmos escândalo. Mas nós somos tentados. Às vezes, se um não vigia, nem o outro vigia, de repente pode falar alguma coisa que venha desagradar, né, o cônjuge, venha desagradar a esposa, venha desagradar o esposo. E Satanás, ele faz isso para que o crente viva atribulado. E mais uma vez eu fiz aqui Asaf falando, poxa, ali o ímpio anda de qualquer maneira. Ele não fala aqui na Bíblia, mas certo ele falava, olha só, o camarada aí vai para um matinê junto com a sua esposa, para os bailão, e olha aí, né? E é toda uma alegria, não há nenhuma discussão. Irmãos, mais uma vez eu falo, né? Aqueles que são de Satanás, aqueles que não têm seus nomes escritos no livro da vida, aqueles que não aceitaram ainda o Evangelho, que andam de qualquer maneira, que não andam conformidade com a palavra de Deus, por que Satanás, por que o nosso adversário vai incomodar? Não, eles vivem ali quase tranquilos, eles vivem de boa. Agora o crente, ele é perseguido, a Bíblia fala que nós teríamos luta, perseguição, mas era assim que iria, o porquê? Porque Deus colocou para nós, crente, isso aí, um obstáculo? Não, irmão, não é isso, desde o início, é Satanás, desde quando ele foi empurrado para essa terra, ele tenta desfazer o que Deus fez que é perfeito, desde o lado do jardim do Éden, era tudo perfeito, ele meteu a colher lá, meteu o chifre lá e desfez. Não é Deus que quer, não é Deus que colocou um jugo para os cristãos, para aqueles que aceitaram a Deus. Não foi Deus. Houve uma guerra desde lá do início, né? E Deus diz que está conosco. Mas nós temos que vencer essa diversidade, vencermos esse mal que tem feito muitos casais evangélicos, cristãos, crentes se separarem. E aí muitos dizem, não foi a vontade de Deus. Deus não quer que os casais se separem. Não, porque ele não era muito bom para ela, Deus deu outro. Deus não é casamenteiro. Nosso Deus não é casamenteiro. Glórias a Deus. Mas vamos para frente, irmãos. Aqui, Asaf, ele estava ali, mas ele fala que lá ele viu o fim do ímpio. Ele viu o fim do ímpio, anda de qualquer maneira. Não há aperto, mas ele viu, quando ele entrou no santuário de Deus, ele viu o fim do ímpio. Então falamos, irmão, um pouco a respeito, né, hoje, quanto à imoralidade, até dentro da igreja. Hoje nós vimos a inversão de valor. Coisas que outrora eram pecado, hoje não é mais pecado. Hoje estão chamando o bem de mal e o mal de bem. Desde lá, quando Asaf estava ali, estava falando isso, desde lá já havia isso, desde o início havia. Só que agora nós vivemos em dias piores, que a inversão de valores está dentro
do lugar santo, dentro da casa de Deus. Hoje tem pastores que inverteram as coisas. Antes falavam que era mal, hoje falam que é bem. Então, igual o cão que voltaram ao próprio vômito, mas a Bíblia adverte, né, sobre aqueles. Lá em Isaías, capítulo 5, versículo 20 e o 23, diz assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que justificam o ímpio por presente, e ao justo negam justiça. Olha só, ai daqueles que invertem, que chamam pro doce amargo e pro amargo doce, pro bem mal e o mal bem. Aqueles que inverteram, a Bíblia fala que esses não ficarão impunes. Eles vão sofrer as consequências pelas suas transgressões. E hoje nós vimos tanto no meio político e dentro da igreja. O pior de tudo é dentro da igreja. O mundo político, tudo bem, tem muitos políticos bons, que a gente sabe que estão ali tentando fazer as coisas boas, mas tem aquele corrupto. Mas o pior é que isso entrou dentro da igreja, dentro da religião. Estão hoje, antes era uma coisa, hoje já é outra. Poxa, a Bíblia não muda. Mas os que fazem lei perversa sofrerão as consequências. Lá em Isaías capítulo 10, no versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: ai dos que decretam leis injustas, e dos escrivãos que escrevem perversidade. Olha só, ai dos que decretam leis injustas. Lá nós sabemos que tem. Lá fora, mas dentro da igreja tem lugares que estão criando leis injustas também. E a Bíblia adverte aqui, tanto aqueles que criam lei injusta, quanto os pastores também que estão criando regras, não querem mais que as pessoas falem da palavra de Deus, estão com medo. Poxa, antes era uma coisa, hoje é outra. Lá em Isaías 33, e 1 diz assim, ó: ai de ti, despojador, que não foste despojado, e que ages perfidamente contra os que agiram perfidamente contra ti. Acabando tu de despojar, será despojado, e acabando tu de tratar perfidamente, perfidamente te tratarão. Aqui, perfidamente quer dizer traidor, falsidade, desonestidade e crueldade, né? Ai de ti. A Bíblia, ela alerta tanto o ímpio como o cristão. E como nós não podemos lá fora opinar, mas dentro da casa de Deus, é a casa de Deus. Aqui foi consagrado a casa de Deus, casa de oração. Aqui é para ministração da palavra de Deus como ela é. Glórias a Deus. Glórias a Deus. A nação corrupta e blasfema sofrerá os danos da sua rebeldia. Nós vimos o nosso país aqui estão tentando distanciar o país de Deus, estão fazendo de tudo. A inversão de valores já entrou nesse país, né? E nós, o que estamos fazendo? Muitas das vezes nós, que eu falo é o obreiro, pastores, o que vocês estão fazendo para impedir? Não deixa com Deus. Não, nós temos que fazer alguma coisa. A nação corrupta e blasfema sofrerá os danos da sua rebeldia. Nós não podemos dizer que o mal é bem e o bem mal, e o amargo doce e o doce amargo. Nós não podemos. Nós somos ministros de Deus. Deus nos chamou para fazer a diferença e para pregarmos a sua palavra. E esse país está entrando, mas graças a Deus que Deus tem levantado, e ainda há pessoas que estão aí fazendo de tudo para que não haja, mas estão tentando de uma forma ou de outra. Mas nós, irmão, ficamos na palavra de Deus, ficamos no Evangelho de Cristo. Isaías capítulo 1, versículo 4. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor,
blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Nós vimos, ai da nação, aqui fala, ai da nação, que blasfemou, que voltou, não quer mais Deus. Mas quanto está dentro, isso está dentro, irmão. Está dentro da nossa igreja, está dentro da denominação, vamos dizer. A igreja não se corrompe, a igreja de Cristo é invisível, mas está dentro do nosso ministério. E a Bíblia fala que vão padecer a mão de Cristo. Deus vai estender as suas mãos contra esses que blasfemaram da verdade, que trocaram, que estão invertendo os valores. Antigamente tinha lá um obreiro que pregava a palavra de Deus, pregava a Bíblia. O que se diziam? Aquele irmão abençoado vai pregar hoje. Hoje eu vou na igreja. Hoje eu vou na escola dominical porque o irmão vai pregar. Ele prega a Bíblia. Hoje não, hoje invertiu. Sabe, aquele irmão, aquele que só prega a Bíblia. Eu não vou. Então, há inversão de valores. E a Bíblia, a palavra de Deus fala a respeito que a mão de Deus, que Deus vai sim castigar a nação iníqua. E quanto mais a denominação, a igreja, vamos dizer, quanto mais a igreja, meu Deus, tem muitos obreiros que deixaram aquele amor verdadeiro, né? Tem outra motivação para pregar a palavra, não querem mais pregar por amor das almas, querem pregar por outras coisas, outros fins. Mas a Bíblia fala lá em Judas, versículo 11, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Corá. Olha só, deixaram, né? Nós vimos, antes era pecado, hoje não é mais. Eu lembro aqui a respeito de um evangelista, um homem que foi muito, era crente, era zeloso pela palavra de Deus, era zeloso pelos bons costumes, ganhou muitas almas para Jesus, ganhou muitos idólatras para Jesus, como ele falava, na época ele pregava, irmãos, a idolatria te separa de Deus. Irmão, a idolatria, cuidado, não seja idólatra. Não estamos falando aqui a respeito que você não pode assistir um jogo de futebol, mas você tenha consciência do que a Bíblia diz. Os idólatras não herdarão o reino dos céus. Não quer dizer que não vai assistir, assista, mas não seja idólatra. Não quer dizer só o futebol. Não quer dizer só o futebol, mas se você ficar ali, o fulano, não, aquele é melhor. Cuidado aí, irmão. Tem muitos, nós vimos em cima dos púlpitos falando de clubes. Hoje vai jogar o meu não sei o que contra o não sei o que. Obreiros falando isso. Por favor, saia. Saia de dentro dessa casa, porque essa casa é casa de oração, não é casa para falar em clubes. Disputando em cima do púlpito, obreiros. Não é o crente ali é obreiros. Que exemplo vocês dão? Vão se converter. Aí voltando a falar a respeito do evangelista, que ganhava almas para Jesus, ele falava, estamos tirando, estamos limpando a idolatria. O irmão tinha lá na casa dele uma televisão, ele dizia, tira isso aí, joga fora. Os irmãozinhos, coitados, iam lá, jogavam fora. Até mesmo o rádio, eu tenho um radinho aqui, e o irmão disse que é idolatria, não herdarão os céus, mas eu gosto de ouvir um joguinho de futebol, nesse rádio. Tira fora. O evangelista falou, tira fora, joga fora. Isso aí não presta, não é de Deus. E ganhou muitas almas, aonde a gente via que a igreja, verdadeiramente as pessoas que estavam ali, elas queriam verdadeiramente servir a Deus, eles deixavam tudo de lado. Eu, quando me converti, joguei 3 bolas de futebol fora. Joguei camisas de clube, joguei tudo fora. Porque eu que me ensinava que não podia. Então eu não me arrependo disso. Eu quero servir a Deus. Se a idolatria de repente me atrapalha em alguma coisa, então não quero essas coisas. E esse evangelista, ele era um homem que pregava, ganhava muitas pessoas, muita gente ele ganhou. E certa vez daí, um casal que ele ganhou, que era bastante idólatras, sobre times, era fanático, torcedores, fanático de time. Aí essa pessoa se converteu, jogou fora aquelas coisas de clube que tinha, jogou os troféus que ele tinha em casa, porque ele também participava como atleta. Aí virou um missionário, virou
um pregador da palavra de Deus. Aí ele saiu, foi mandado para uma outra cidade. E deixou ali o evangelista que ganhou ele com a sua família, ficaram ali ainda plantando a palavra, mandando os bons costumes. Estava uma benção. E daí passou-se 4, 5, 10 anos, o casalzinho que era idólatra, que se converteram, disse, vamos lá visitar o irmão evangelista, aquele abençoado, aquele que nos ganhou para Jesus, aqueles que nos limpou através da palavra de Deus, nos limpou da idolatria, do futebol e assim por diante. Ele não limpou, vamos lá, amor, bem, cheiro, vamos lá visitar, vamos. Pegaram o carrinho e andaram muitos quilômetros. Chegaram lá na casa pastoral, que era no fundo da igreja, bateram palma, aí não via ninguém. Aí de repente veio a vizinha do lado, sim, que foi? Estou procurando o evangelista ali, o abençoado. É que tem umas festividades ali, lá naquela colônia, lá tem uma festividade, lá nos fundos, né? De algo, tem lá, estão lá, tem uma festividade lá. Então eu vou lá que eu tô com saudade. Poxa, aquele irmão me ganhou, aquele irmão me livrou da idolatria, aquele irmão me mostrou a palavra de Deus e eu deixei. Assim como eu também deixei, irmão. Quando eu voltei, eu deixei muita carga. Falando irmãos, eu deixei muita coisa de lado. Deixei muito, porque a Bíblia diz, e eu comecei a ler a palavra, os tais não herdarão o reino dos céus. Eu não preciso falar qual os tais que vocês conhecem. Eu digo, esse não... eu estou incluído em alguns aí. Então eu deixei, porque eu queria agradar a Deus e quero agradar a Deus. Aí voltando para o evangelista, voltando para o irmão abençoado, aquele que pregava a palavra de Deus, pregava, defendia os bons costumes. Aí o irmãozinho estava com saudade, vieram visitar, pegaram o carrinho, foram ali, ele não estava em casa, daí a vizinha ensinou onde que é, eles foram lá. Já de longe ali, dentro do carro já escutava um barulhão, um som alto, aqueles, bate-estaca alto lá, bum, bum, som, aquele som maluco, como se diz. Poxa, mas ela falou que o pastor está ali. Aí já daqui a pouco já gritava o gol e já escutava um excomungando o outro. Ô seu perna de pau, ô seu ruim, por que você perdeu o pênalti? E assim por diante. Aí ele olhou assim, olhou o evangelista só de shortão. Mas como? Ele conheceu? Mas como? Mas não, deve ser parente, deve ser irmão, gêmeos. E foi chegandinho perto. E ali o evangelista dava pulo 2 metros de altura. Seu perna de pau, eu vou te tirar. Vou te colocar no banco porque você perdeu o pênalti. Aí começaram o jogo e o irmão já ficou meio de longe, observando, já deu um frio, um calafrio. Só que ele conhecia a palavra, ele disse, esse pastor um dia ele nos alertou que nos últimos dias muitos se apostatariam da fé e daria ouvido a espíritos enganadores. Trocariam o bem mal e o mal bem. A inversão de valor chegou, e o firme na palavra, aquele que não vacilou, ele não ficou igual aqui Asaf. Ele diz, não, a Bíblia fala e ele próprio ensinou. Por quê? Porque a Bíblia diz que Satanás é ao teu redor. Eu ensino hoje, se amanhã eu não guardar a palavra de Deus, eu caio e pronto. Aí ele foi chegandinho perto do evangelista. O evangelista excomungava e olhou para um canto lá, até a esposa do evangelista estava lá de shortão também. Antes não podia, antes ia para o inferno, antes, Deus o livre. Antes, não estou falando que eu sou defensor, eu sou defensor da sensualidade, daquelas pessoas que praticam a sensualidade, né? Não que eu defenda a sensualidade, né? Me expressei errado. Mas eu sou contra a sensualidade, assim como a Bíblia é, né? Aquelas pessoas que causam sensualidade, que se veste ali, né? Aparecendo tudo, né? Não estou falando de shorts nem de calça, não estou falando disso aí. Estou falando que a Bíblia também fala que aqueles que causam sensualidade, eles também não herdarão o reino do céu. Aí o irmão olhou para um canto lá, até a esposa disse que excomungava, disse que não era mais aquela benção. Aí o pastor, ele ficou, o irmãozinho que estava ali, que veio, que já era pastor, ficou assim meio, poxa, mas, meu Deus do céu, coitado desses irmãos, olha só, eles deram ouvido a Satanás, e de fato deram. Aí de repente o evangelista olhou para ele, abençoado, o que você está falando? Abençoado, você veio aqui, que bom que você veio, hoje nós vivemos
novos tempos, e já abraçou, o evangelista já abraçou o irmãozinho, disse assim, e o evangelista, o irmãozinho olhou para ele, o pastor, mas como, irmão, mas o senhor doutrinava que os tais, que o idólatra, o senhor está aí com a camisa desse clube aí, que é nacional, e o clube nacional, não estou falando que seja o nacional, um clube nacional aí, o senhor... Quando eu me converti, eu joguei tudo fora, e o senhor disse que era para mim jogar, e agora? O evangelista abraçou, não, nós vivemos outros tempos, é novidade de vida, cuspindo na palavra, cão voltando ao próprio vômito, antes eras, agora não é mais, a inversão de valor tem chegado, e chegou na vida daquele evangelista, bem naquela cara lavada, aquela cara de pau mesmo, perdoa a expressão, aquela cara de tacho mesmo, abraçou, aquela cara de malandro mesmo. Vivemos novidade de vida. Não é, eu estava enganado, acho que não era bem assim aquilo que ensinava. Cão que voltou ao próprio vômito. Os irmãos nunca vão ver eu falar a respeito de alguma coisa, porque não sou contra. É que eu falei, se você quiser assistir, assista. Mas só tenha consciência que os idólatras não seja idólatra. Pode fazer todas as coisas. Todas as coisas. Pode fazer qualquer coisa, mas não esteja incluído naqueles que a Bíblia diz que os tais não herdarão o reino dos céus. Glórias a Deus. E aí, o irmãozinho saiu dali, triste, mas glorificando a Deus, e não mudou. Não, esse pastor, esse evangelista, ele me alertou que nos últimos dias não era para dar ouvido a espíritos enganadores, que muitos amontoariam para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Eu guardei a palavra, aquele irmãozinho falou, eu guardei no meu coração, não vou me corromper. Mas enquanto isso, o evangelista já estava corrompido. Boca suja, falava palavrão. Meu Deus! Irmão, isso é verídico. Não podemos aceitar. Será que nós não estamos abarrotando a congregação do justo, tolerando o pecado? Será que não? Será que não estamos tolerando o pecado? Estamos abarrotando a igreja do justo, aonde é que para ver maravilhas? E nós vimos, né? A inversão de valor. Hoje estão chamando bem e mal bem, doce amargo e amargo doce. Irmão, deixa isso lá fora, não traga, porque enquanto Deus dá fôlego para nós pregarmos a palavra, nós vamos pregar aquilo que está na Bíblia, aquilo que Deus quer, não aquilo que você quer ouvir, não aquilo que eu quero, para ser bem agradado. Não, eu vou mudar meu esposo porque os irmãos não querem. Graças a Deus que a gente tem bastante convite, a gente pega bastante a palavra de Deus por aí, mas é isso aqui, a Bíblia é a palavra de Deus. Será que nós não estamos abarrotando a congregação do justo? Tolerando o pecado? Vamos dar uma olhadinha lá em Apocalipse, só para nós terminar, já vamos terminar. 2:20 de Apocalipse. Mas tenho contra ti o tolerares que é Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostitui como do sacrifício da idolatria. Olha só. Mas tem contra ti que toleras Jezabel, a mulher que se diz profetiza, a mulher que não foi escolhida, ela se dizia, ela se elegeu profetiza, que ensina o meu povo a errar o caminho, para resumir. Deus falando pro anjo da igreja, pro obreiro, mas Deus falou assim, mas tem contra ti que toleras essa mulher. Você é cúmplice. Você que antes era uma coisa, hoje é outra, você é cúmplice. Você está tolerando o pecado. Você está tolerando Jezabel. Hoje nós vimos muitas mulheres subir em cima do púlpito, que é uma vergonha. Por favor, quer mostrar o corpo? Eu sempre digo, quer mostrar? Mostra lá em casa pro seu marido. Não vem mostrar dentro da casa de Deus. Quer mostrar? Mostra lá. Você é seu esposo. É uma vergonha isso aí. Mas tem contra ti o que tolera Jezabel, mulher que se desprofetiza, que ensina e engana meus servos, para que se prostitui e come do sacrifício da idolatria. Se prostitui e come do sacrifício da idolatria. A Jezabel lhe ensinava, não faz mal, o importante é só o coração. O
por Deus só quer o teu coração. Ela ensinava assim, não faz mal, a idolatria, não, pode se juntar com o povo pagão, Deus é bonzinho. E o obreiro ali já estava, já tinha elegido, não, essa mulher é uma benção. Ele era cúmplice e Deus alertou grandemente. Tenho contra ti, que toleras Jezabel. Em nome de Jesus, amém e amém. Glórias a Deus.